Vamos lá, ver como é que tá aí, tá? Então, como eu ia dizendo, essa relevância é muito importante. É muito importante fazer sentido tudo que vocês vão aprender, tudo que vocês vão ouvir e possam levar isso de fato para a vida. Foi por isso que eu construí esse conteúdo bem pensadinho, montadinho, baseado em tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi durante a minha vida, não só como terapeuta, mas também na minha vida pessoal. E é isso que eu gostaria de contar um pouquinho para vocês. Sem muitas delongas, mas para que a gente possa introduzir. Poucas pessoas acho que estão aqui assistindo conhecem, já acompanham a minha trajetória, tem muitas pessoas novas chegando com o objetivo de conhecer o curso. Então, eu vou me apresentar, eu me chamo Daniele Santos, eu sou terapeuta transpessoal consciencial e também trabalho com técnicas holísticas ou técnicas de reprogramação mental, né? Técnicas que hoje estão no auge do conhecimento, da divulgação. E essas técnicas, elas ajudam muito no nosso processo de transformação, mas nada mais valioso, mais importante do que o despertar de consciência, que é justamente a proposta do que eu vou trazer aqui. Mas voltando à apresentação, durante um tempo da minha vida, na verdade, bastante tempo, eu tive problemas emocionais. Problemas dos quais eu não me dava conta, eu não sabia o que fazer, ou como resolver, ou até mesmo achava por algumas vezes que aquilo era normal, né? Que todo mundo sofre, todo mundo tem problemas, que a vida é difícil para todo mundo. Então, é como se eu precisasse conviver com aquilo. Mas ao passar do tempo, esses problemas foram se intensificando de uma forma que eu fui interpretando a vida com uma intensidade um pouco fora do normal, né? E aí eu comecei realmente a ter crises de ansiedade, eu tive muitos sintomas depressivos, passei por depressão profunda e eu entrei num conceito assim da minha vida totalmente sem sentido, eu não via propósito em viver, eu não via razão de viver. Isso tudo foi muito doloroso, né? Porque ao mesmo tempo não tinha conhecimento nenhum, não entendia o que estava acontecendo, não entendia nem que caminho seguir e até mesmo qual que era a melhor solução dentro de tudo isso. E por uma feliz possibilidade, eu conheci o mundo da terapia, eu comecei com um curso de Reiki, eu acho que assim foi um presente de Deus na minha vida. E depois do curso de Reiki, eu despertei para o olhar espiritual e para o autoconhecimento. E aí nessa busca de autoconhecimento, eu fui me trabalhando, me desenvolvendo, descobri coisas que eu nem imaginava que eu seria capaz de transmutar, de melhorar, sair de um período de crise existencial muito profundo com a autoterapia, com a ajuda de terapeutas também, mas com a ajuda de curso, mas com uma metodologia, uma forma de olhar para mim e para a vida, que é o que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas hoje que vêm para a terapia, né? Que é essa proposta da autoterapia realmente. E foi assim que eu comecei a trabalhar como terapeuta. No início eu trabalhava na escola, é a minha primeira formação em letras, estudei literatura, gosto muito dessa área, desse movimento, mas quando eu comecei a me identificar com essa questão do autoconhecimento e do quanto é libertador a gente abrir mão de algumas dores, de alguns conflitos, de algumas dificuldades, eu quis compartilhar isso com outras pessoas. Isso foi acontecendo naturalmente e quando eu me vi, eu estava aqui. Então, essa trajetória, ela foi real, né? E por mais que, assim, eu não esteja trazendo tudo para vocês aqui na íntegra, inclusive tem uma live no meu Instagram onde eu conto sobre a minha história de dores, minha história de doenças, que eu tive muitas na minha vida, e como eu fiz para me curar de todas elas. Quando eu olho para mim hoje, muitas vezes eu não acredito sobre tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu superei, e que estou superando, porque eu acho que a gente está sempre em transformação. E até mesmo o objetivo de estar compartilhando isso aqui com vocês é justamente para que eu esteja nesse movimento de transformação ainda, né? Porque eu sinto que a vida é isso, é dar e receber. Quanto mais a gente compartilha do que a gente tem de bom, mais isso retorna para a gente. E nessa trajetória toda, acessando o conhecimento do mundo espiritual, da física quântica, do autoconhecimento, eu percebi que muitas pessoas vêm para o mundo ou estão já despertas para ajudar outras pessoas, o que a gente chama de trabalhadores da luz. E quando eu comecei a entender um pouco sobre isso, eu percebi que eu gostaria de ser uma trabalhadora da luz.
E é com essa proposta que hoje eu tento alcançar o máximo de pessoas possíveis para disseminar conhecimento, para disseminar cura, transformação, baseado nas experiências que eu tenho, naquilo que eu coloquei em prática na minha vida, mas também baseado em todo esse conteúdo teórico que eu trago e que eu gosto de compartilhar com outras pessoas. Uma das minhas grandes referências na vida é a psicologia consciencial, que é baseada na vida e nos atos de Jesus. Inclusive eu escrevi um livro sobre isso que chama Luz em Minha Vida. É a minha trajetória depois de ter conhecido esse lado terapêutico de Jesus, que não me foi me apresentado em lugar nenhum antes, que eu fui conhecer só no mundo terapêutico, e toda a trajetória que isso causou em mim, toda a transformação que causou em mim e toda a transformação que pode causar na vida de outras pessoas. Então é com esse objetivo, esse curso, essa semana, onde eu vou compartilhar com vocês todos esses conhecimentos sem nenhuma embromação, sem nenhuma intenção direcionada. Como eu já falei lá no grupo, para quem está participando, e eu vou frisar agora como introdução para a gente ir para o conteúdo, esse curso das 7 semanas, ele vai fazer parte futuramente de uma mentoria que eu já faço presencialmente, né? Então essas 7 aulas, elas estão disponíveis, vão estar disponíveis essa semana toda gratuitamente, para que a gente possa fazer até uma espécie de triagem, né? Uma preparação, uma sustentação, para que a gente possa fazer aprofundamentos depois, né? Eu tenho uma mentoria, eu vou oferecer para vocês essa mentoria no final dessas 7 aulas, isso não é segredo nenhum, porém, o que vocês vão ver nos próximos dias tem muita qualidade, tem muita profundidade, e é muito interessante porque se vocês passarem por tudo isso e chegarem lá e sentirem que realmente querem aprofundar, é porque tudo isso fez sentido e valeu a pena, né? Até mesmo para que futuramente eu possa colocar todas essas aulas realmente num curso pago. Mas o que pode acontecer também é que muitos de nós, né, não nos identifiquemos com esse conteúdo. E tá tudo bem, gente. Porque cada um tá no seu nível, na sua fase, tá no seu processo de desenvolvimento. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Eu sempre falo que a terapia está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo está disponível para terapia, especialmente por esse tipo de terapia, porque o que eu vou trazer para vocês é relevante e é no sentido de que eu vou convidar vocês ao despertar de consciência ao caminho da autorresponsabilidade. Uma coisa que, por exemplo, vai demandar escolhas, vai demandar abrir mão de algumas coisas, vai demandar renúncia. E algumas pessoas não estão dispostas a fazer isso. É por isso que a terapia não é para todo mundo. Porque é preciso ter essa consciência, essa disponibilidade em querer ser autor da própria história, em querer mudar a própria realidade. E aí é dentro dessa proposta que nós vamos começar a aula de hoje falando dos conteúdos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, eu quero enfatizar agora, só para a gente começar, a função dessa aula. A função dessa aula é identificação. Então, a gente tem a proposta aqui de identificar os nossos conflitos. Inclusive, quando eu fiz a proposta dessa aula, o tema era entendendo a ansiedade, né? Então, a gente vai fazer um caminho de identificação. Nós vamos conversar, vou trazer para vocês alguns apontamentos de identificação da ansiedade na nossa vida. Começando por aquele conceito que muitas pessoas têm de que a ansiedade é quando uma pessoa tem aquele mal-estar, né? Quando ela sente taquicardia, quando ela sente a sensação de morte, quando ela tem a sensação que vai morrer e aquilo dá um calafrio, o aperto no peito. Então, o que é caracterizado por ansiedade? É isso, parece que a pessoa, para ela ter ansiedade, ela precisa chegar a esse extremo. Mas não é só assim, né? Isso é um caso extremo, é uma crise, uma pessoa está tendo uma crise de pânico ali no momento. Porém, antes de tudo isso, existe um sistema que a gente desenvolve de ansiedade até chegar a esses momentos de crise, né? Toda uma sustentação de pensamentos e de sentimentos que estão ali. Então, essa primeira aula, ela é determinante para você perceber se você tem ou não tem ansiedade. Se durante os próximos momentos aqui você perceber que não se identificou com nada do que eu propor,
Que bom, você não precisa voltar na aula seguinte, né? Você pode seguir que você está na sua caminhada de transformação e eu fico muito feliz por você. Mas caso você vá se identificando com o que vai aparecendo, com os conceitos que eu vou trazendo aqui, aí é momento de se permitir olhar mais para isso, de curar algumas coisas. Porque se tem um conceito que Jesus traz e que eu acho fantástico, é quando ele disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância e que nós somos deuses e podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Essas duas referências, elas são extremamente valiosas, porque se a vida não é para ser dura, a vida não é para ser difícil, isso foi o que Jesus disse, né? E se nós somos deuses, nós temos a capacidade de ele fazer tudo o que ele fez e muito mais ainda, por que é que nós estamos vivendo em infelicidade, em dor, em sofrimento, em doenças, guerra? O que está acontecendo com grande parte de nós que ainda estamos escolhendo esse movimento diante da vida, tá? Então, essa percepção da nossa capacidade de transformação, de cocriação da nossa realidade, é a grande chave para qualquer mudança na nossa existência. Nós somos capazes de alterar, de modificar e de transformar tudo aquilo que a gente quiser, salvo alguns excessos que muitas vezes não estão ao nosso alcance. A gente também vai falar disso nas próximas lives, mas o que gira em torno da nossa vida é consequência daquilo que está vibrando dentro de nós, né? Então tem aquela frasezinha de René Descartes, né, que ele fala: penso, logo existo. Isso mostra que nós somos seres pensantes. Para que a gente tenha percepção de si mesmo, é natural a gente observar os nossos pensamentos. Então, se você pensa, se você raciocina, se você tem discernimento, você é um ser existente. Mas sabe o que me chama a atenção dentro disso? Eu quero ver se vocês concordam comigo, depois vão colocando aí no chat. Muitas vezes a gente vive num automatismo, como se a vida tivesse realmente no piloto automático, não é? Aquela coisa mecanizada do dia a dia, onde muitas vezes eu vou sendo engolido pelas coisas que me acontecem, pelas circunstâncias externas, pelo que foi me trazido na vida, pela minha família, pelo lugar onde eu vivo, pela minha cultura, pela minha condição financeira, pelos meus relacionamentos. E quando eu vejo, eu estou totalmente envolvido nisso, a ponto de viver uma vida mecânica, uma vida automática. Faz sentido, gente? E aí nós deixamos de lado esse movimento de pensar, de refletir. É muito curioso perceber que grande parte de nós não para refletir. E é essa grande lição que a autoterapia nos traz, essa percepção do quanto nós podemos desenvolver a reflexão, o discernimento a nosso favor e isso ser o nosso caminho de cura, ser o nosso caminho de transformação. Faz sentido perceber isso? O quanto a gente está no automatismo, o quanto a gente se coloca como vítima no sentido de dizer assim: ah, a vida é assim mesmo, ah, isso aconteceu comigo e eu não tenho como resolver, não tenho como mudar, melhorar, e continua vivendo às vezes naquela mesma situação, atraindo consequências muito parecidas com isso, sem perceber a capacidade de mudança que existe ali. E o que isso tem a ver com a ansiedade, Dani? Tudo. Porque a ansiedade é uma consequência desse movimento inconsciente, é uma consequência do não pensar. Então, se a ansiedade não é só aquele estado onde eu me sinto mal fisicamente, onde eu tenho aquela sensação de taquicardia, o que é a ansiedade? A ansiedade está vinculada aos nossos pensamentos ansiosos. E esses pensamentos ansiosos, eles estão relacionados ao nosso passado, projetados para o nosso futuro. Então, basicamente, como que é isso? Quando a gente pega as experiências lá do passado como referência para criar o nosso futuro, aí vem pensamentos de preocupação, de insegurança, de medo, sentimentos de incapacidade, e isso tudo fica ali borbulhando dentro da gente e como consequência, né, esses pensamentos ansiosos geram sentimentos que acabam se materializando, ou seja, acabam tornando ali reações no nosso corpo, né? Então esse estágio do taquicardia, da sensação que vai morrer, é o ápice da situação. Por que é que a gente precisa esperar chegar nela para perceber de fato que nós precisamos melhorar, que a gente pode desenvolver a serenidade? Quando eu fiz essa proposta de falar da ansiedade e a serenidade, ficou uma coisa assim, algumas pessoas até me falaram: nossa,
mas é uma coisa tão distante. A pessoa, para ela ser serena, para ela ser calma, ela precisa ser igual a você, viver em terapia. E não é assim, gente. Eu não sou completamente uma pessoa serena e calma, mas eu sei acessar a serenidade. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Como que a gente faz esse movimento, né? Esse acesso. Então, será que nós estamos agindo maior parte do nosso tempo de forma consciente ou inconsciente? O que vocês acham? Coloque aí para mim, eu quero saber qual é a opinião de vocês. Se perceba, você vive naquele piloto automático, vivendo, sobrevivendo, fazendo o que tem que ser feito, naquela preocupação automatizada, sem analisar o porquê e o para que você está ficando preocupado? Porque existe uma estimativa de que, eu não me recordo direitinho, vou pesquisar, mas 90% dos nossos pensamentos, das nossas preocupações, elas não chegam a se tornar realidade. Ou seja, grande parte daquilo que a gente se preocupa não é real, não acontece, né? Mas isso não impede a gente de estar ali criando um monte de caraminhola na cabeça, que são os próprios pensamentos ansiosos. E aí, nesse movimento de pegar o passado e projetar no futuro, nós desenvolvemos sentimentos muito parecidos, né? A ansiedade e a depressão, os pensamentos ansiosos e os pensamentos depressivos. Algumas pessoas me perguntam, mas Dani, eu não tô com depressão instalada, de estar lá na cama, né, fugindo da vida, querendo ficar no escuro, não quero saber de ninguém, aquela tristeza profunda, aquela coisa toda. E a depressão não é isso também, gente. Assim como a ansiedade não é aquele extremo, a depressão, ela se sustenta pelos nossos estados depressivos, por como a gente deprecia a vida, as experiências, o contato com as pessoas e até mesmo o nosso passado. Então a gente pega essas experiências do passado que foram negativas e naturalmente, sem perceber, quando a gente está nesse automatismo, eu tô vendo muitas pessoas dizerem que sim, projeta isso para o futuro. Basicamente, um exemplo simples: se eu te piquei numa pedra ali na esquina, tal dia, toda vez que eu penso que eu tenho que passar por ali, eu lembro dessa experiência e eu tenho a sensação que isso vai acontecer de novo. Então, isso é excesso de passado projetado no futuro. Tá fazendo sentido? E isso tudo acontece como? Através dos nossos pensamentos. Esses pensamentos, quando eles não estão conscientes, eles dominam a gente. Jung, que é um dos precursores da psicologia transpessoal, que é uma das linhas que eu trabalho, ele fala que ou você aprende a dominar as suas emoções ou elas vão te dominar e você vai continuar achando que isso é destino. E é exatamente isso que acontece, né? A vida é assim mesmo, é Deus que quis, ou não tem jeito, eu não consigo mudar, as coisas não são diferentes para mim, são diferentes para o outro, mas para mim não é. E aí ela vive nesse sentimento, nessa justificativa, né? Se colocando como vítima de si mesma, vítima das experiências que acontecem, porque está inconsciente, tá no movimento automático, né? Tá fazendo sentido? Tá ficando claro para vocês a proposta dessa aula de hoje, desse encontro? É despertar, é perceber os movimentos. Eu trouxe aqui uma listinha de comportamentos, de ações, de sentimentos que vocês podem, perceber e identificar aí na vida de vocês, tá? Movimentos de desânimo ou de euforia. Tem gente que caracteriza isso com bipolaridade, mas olha só. Muitas vezes, com pensamentos, sentimentos inconscientes, a gente projeta uma intenção nas coisas, na vida, e aí gera uma sensação de euforia, gera aquela intenção de acertar, de fazer, de resolver, de fazer acontecer, né? E aí depois, quando você vê, vem ladeira abaixo, aquele sentimento de frustração, aquele desânimo, a sensação que você não é bom, que você não vai conseguir, que aquilo não é para você. O que isso tem a ver com ansiedade? O que está sustentando a ansiedade aí? Que é a própria sensação. São esses pensamentos ansiosos. Atrás do desânimo e atrás da euforia, tem pensamentos que estão automáticos, inconscientes, te dizendo: você não é capaz, você não consegue, você não vai dar conta. E aí você fica ali junto daquela sensação. E quando você dispersa, muitas vezes de forma inconsciente, você fala: não, eu vou fazer, eu vou dar conta. Aí você vai lá
e o sentimento vem de novo e acaba sustentando e se fazendo presente. Faz sentido? Alguém já se percebeu nesse movimento do desânimo, da euforia? Me contem aí. Outro movimento, a falta de confiança, é uma das causas do sentimento de ansiedade ou dos pensamentos ansiosos. E a falta de confiança não é só nas coisas, na vida, nas pessoas, mas em si mesmo. A gente só consegue desconfiar do outro ou não confiar na vida quando a gente não confia em si mesmo, né? E essa desconfiança, ela pode estar sustentada de um monte de sentimentos, de crenças limitantes que a gente vai ver nas próximas aulas. O objetivo hoje é que vocês entrem nesse mundo da identificação. Poxa, quanto que eu confio em mim? Quanto que eu confio na vida? E o confiar na vida, gente, não é ter a previdência humana, não é ter a prudência, a organização. Perceba que você se ocupar com o seu futuro, se organizando, planejando, fazendo, é uma coisa. Você se preocupar é você querer ter controle sobre uma coisa que não está agora, aqui no momento presente, ela é futura. Então você não consegue alcançar isso para modificar. Por isso que a preocupação nesse nível, esse tipo de pensamento de falta de confiança no futuro, falta de confiança nas coisas, é baseado em sentimentos e pensamentos inconscientes que trazem essa sustentação. E aí o sentimento ansioso vem como consequência. Tá fazendo sentido? Alguém se encontra nesse movimento de falta de confiança em si, na vida, nas outras pessoas? Projeta desconfiança em si mesmo, projeta todas as experiências de dor que viveu nos outros e acaba por criar ali dentro de si pensamentos ansiosos. Que pensamentos são esses? Aqueles de que não vai dar certo, que as pessoas não vão conseguir, que vão te enganar, que vão te trair, que as coisas não vão sair da forma como você quer, que o combinado não vai acontecer, né? Ou que o que você está planejando, o que você está fazendo não vai dar certo. E isso tudo é muito interessante porque os nossos pensamentos, eles acontecem num milésimo de segundo. Não é uma coisa racional, pausada, mas acontecem e acabam brotando de uma forma que a gente nem se dá conta. Quando você vê, você está envolvido no sentimento e isso vai ficando no movimento automático, né? Outro sentimento aqui, ó. Os incômodos e as frustrações. Sentimento de vazio existencial, de frustração diante da vida. Você está frustrado com o trabalho, frustrado com os relacionamentos que você tem, frustrado com a sua relação com o dinheiro e assim sucessivamente. Quantas frustrações e quantos incômodos a gente gera na nossa vida a partir de bases, de ideias e crenças pré-concebidas, né? Que trazem esse sentimento ansioso, esse sentimento de que as coisas não estão saindo como eu gostaria, de que as coisas não estão se desenvolvendo como planejado, como eu queria que fosse, né? E aí o sentimento está ali presente de novo na nossa vida. Outra situação muito corriqueira, a forma como você se porta quando você está sozinho. Eu já percebi um tempo atrás que às vezes quando eu tinha a oportunidade de ficar sozinha, depois que a gente tem filho, isso se torna um pouco escasso, né? A gente fica um pouco perdido e você quer estar criando um monte de estímulos. Liga a televisão, liga o rádio, chama alguém para ir na sua casa ou vai para algum lugar, faz qualquer coisa para fugir de si mesmo. Porque quando você entra em contato com você, os pensamentos ansiosos, eles estão ali, dizendo que você está frustrado, que você está infeliz, que você está chateado, que você está incomodado com a sua vida, com o seu corpo, com o seu relacionamento, com o seu trabalho, né? E isso tudo fica gritando dentro da gente. Quanto tempo, quantas vezes, foi o que aconteceu comigo antes de começar a procurar tratamento, procurar melhorar. Todos esses pensamentos ansiosos, eles ficavam ali dizendo assim, olha, o seu futuro vai ser essa meleca aí, pra que viver? Se você já está projetando, se você sabe como vai ser. Como foi seu ano passado? Como foi seu mês passado? Sua semana passada? Foi frustrante, foi desafiador, foi chato. Então, como é que vai ser o seu futuro? Vai ser igual. E aí os sentimentos, eles ficam ali se movimentando dentro da gente. Alguém já percebeu isso? Dificuldade de estar consigo mesmo? Nesse período aí da pandemia, a gente viveu essa experiência, né? Principalmente no período onde nós precisamos ficar em casa, onde a gente precisou
se recolher e entrar em contato conosco e com o outro. Por que que a gente teve tanta dificuldade de relação? Tantos casais se separaram, aumentou tanto o índice de agressões, porque quando nós estamos convivendo com o outro frente a frente, nós estamos olhando para o próprio espelho. E se a gente não consegue conviver com uma outra pessoa com serenidade, com plenitude, é porque nós não estamos vivendo em paz com a gente mesmo, né? E aí a tendência é que a gente projete isso no outro, sendo intolerante, sendo inflexível, não compreendendo o posicionamento da outra pessoa, o que muitas vezes faz sentido para ela, né? O que é importante para ela. E aí a gente entra nesse conflito relacional, porque o conflito já está sendo interno, já existe uma sustentação ali com os meus pensamentos ansiosos que estão gerando esse tipo de incômodo, né? Que faz com que a gente não consiga ter essa relação transparente, esse olhar transparente para os nossos sentimentos, a ponto também de compreender os sentimentos do outro e o quanto ele está manifestando ali naquele momento. Porque todos nós carregamos as nossas frustrações, as nossas dificuldades, e no momento propício a gente vem e coloca isso para fora. Sempre lembrando quando nós não estamos tendo uma visão consciente da vida e fazendo as coisas de forma lúcida, né? Agindo, pensando, refletindo. É como quando a gente aprende a dirigir. Depois de um tempo entra no automático, você vai dirigindo, fazendo outras coisas, trocando a música do rádio, conversando, se deixar, até falando no celular. Por quê? Porque entrou no piloto automático. Então foi essa introdução do início até para que a gente possa perceber o quanto desses movimentos aqui estão no piloto automático. E o quanto você está se percebendo agora, puxa vida, eu vivo isso, eu faço isso. E eu achei que eu nem tinha ansiedade muitas vezes, né? Mas os pensamentos ansiosos, eles estão aqui, me impedindo de viver tantas coisas boas, tantas coisas positivas sobre mim, a meu respeito, construindo para mim, vivendo integralmente para mim, né? Tá fazendo sentido, gente? Como lidar com o momento presente? Como é que você lida com o seu aqui e agora? Agora vem uma pergunta que é prova de fogo. Quem de vocês está aqui presente comigo, aqui e agora? Ouvindo, refletindo, buscando sentir tudo que eu tô falando. Coloca aí, eu acho que quem estiver me ouvindo agora e além de ouvir, escutar e processar, vai dizer eu, né? Porque é um exercício assim que nós perdemos a habilidade de fazer, né? É natural do ser humano que nós projetamos essa ocupação para o futuro. Nós precisamos nos organizar, pensar, planejar, desenvolver o nosso futuro. Mas a gente perde muito do momento presente quando nós vivemos quase que 100% no futuro. Quando você tá aqui assistindo uma live pensando na janta que tem que fazer, nas coisas que precisa arrumar amanhã, olha quanto que legal. Fiquei feliz. Nas coisas que eu tenho que fazer amanhã, no que eu preciso resolver, no que eu preciso, né? Ou até mesmo no que eu quero fazer daqui a pouco, ou impaciente a ponto de não conseguir centrar os pensamentos, as sensações em si mesmo. Por que é tão difícil meditar? Eu vou ensinar vocês, eu não sei em qual live, mas vai chegar um momento que eu vou ensinar uma meditação que é super acessível, tá? Se eu esquecer, depois vocês me lembrem, mas eu vou colocar no script. Alguém me pede, por favor. Mas olha só, essa falta de estar no momento presente, né? Essa ideia de que a gente tem que para meditar você precisa estar lá sentado em posição de lótus, com os dedinhos juntinhos, e liberar a sua mente de pensamento, de qualquer pensamento, isso é ilusório. Mas existe uma forma da gente estar consciente do que está fazendo, da onde está, quem sou eu. Eu tenho um amigo terapeuta que pergunta assim, que horas são? E aí a gente vai lá olhar no relógio, né? Mas não, que horas são agora? Onde eu estou é aqui, né? Esse é o momento presente. E quando a gente se coloca no momento presente, que é uma das coisas mais difíceis de acontecer, porque nós estamos minados de pensamentos ansiosos, do passado e do futuro, das coisas que precisam acontecer, do quanto que essa live vai desenrolar para que eu possa me perceber, para que isso tenha uma receitinha de bolo. Infelizmente, da minha parte não vem receita de bolo, gente. É reflexão mesmo, é autoconhecimento, é prática de autopercepção e de mudança de padrão comportamental. Isso são os sentimentos ansiosos, é quando a gente está vivendo
o fora, completamente fora, e não se observa, não tem sensações sobre si, não se conhece, né? Tá totalmente alheio a si mesmo e vivendo o externo, nesse movimento automático. E aí chega um sentimento qualquer, o que a gente faz? Mergulha nesse sentimento, vive ele com toda a intensidade que ele está convidando você a viver, como se você tivesse a obrigação de viver daquele jeito, e acaba dizendo assim, mas eu não consigo fazer diferente. O eu não consigo muitas vezes está sustentado por outras crenças, por outras ideias a próprio respeito, de sentimentos de incapacidade, de desvalor de si mesmo, de não poder decidir o que vai fazer com os próprios sentimentos, que foi aquilo que Jung falou, né? Dominar as próprias emoções. E o que é o domínio das próprias emoções? Isso também eu vou aprofundar com vocês, já tá aqui no script, tá? O domínio é quando, por exemplo, você pega um carro para dirigir e você conduz esse carro para onde você quiser. Se você quiser fazer uma curva, você faz. Se quiser em linha reta, se você quiser frear, estacionar, isso é conduzir. Quando você não conduz os seus sentimentos, os seus pensamentos ansiosos, você deixa ele solto. Você tira a mão do volante e ainda pisa no acelerador, se duvidar, e fala, olha, seja o que Deus quiser, porque eu não posso fazer nada, né? E aí o que vai acontecer? É desastre com toda certeza. E quando em contrapartida a gente tem aqueles sentimentos de controle, que acho que até falei aqui já, né? Ou ainda não, acho que vou chegar nele. Os sentimentos de controle, onde a gente quer controlar tudo e todos, o futuro ao nosso redor. Quando a gente pega um carro, quem já aprendeu a dirigir sabe disso. No começo dá medo, né? Aí meu marido ele brincava comigo quando eu saía dirigir na BR 15 anos atrás, nas primeiras vezes, ele falava, nossa, vou precisar um maçarico para tirar seus dedos do volante de tanto que grudava assim. O que é isso? É insegurança, né? E a necessidade do controle. Eu preciso ter a certeza que eu não vou perder o controle do carro. Isso é possível? Quanto mais eu queria ter controle, mais rígida eu ficava. E quando eu precisava fazer qualquer movimento que me trouxesse uma segurança dentro da flexibilidade, que eu precisasse me conduzir para algum lugar, eu estava ali dura, travada, era pior ainda, isso só trazia prejuízos. Então, o conduzir, o dominar é quando você desenvolve autoconfiança, segurança em si mesmo para conduzir para o lugar que você quer. E o domínio é aquele onde você quer prender o que vai acontecer no futuro, você quer ter certeza de que aquilo vai sair da forma como você espera. Mas daí essa necessidade de ter certeza faz com que a coisa aconteça justamente o contrário. A gente já perde o domínio, quer ter o controle, mas acaba perdendo o domínio. Isso nós fazemos na nossa vida com tudo que está ao nosso redor, se a gente não perceber. Com dinheiro, com filhos, né? Com a nossa saúde, com o nosso trabalho, com as coisas que vão acontecer. Uma das coisas que eu percebi grandiosamente de pensamentos ansiosos nesse período da pandemia, uma aguinha aqui que eu tô tagarela, né? Então, um dos comportamentos que eu percebi durante esse período da pandemia é a necessidade de controlar o que vai acontecer com os outros. Uma preocupação excessiva com meu pai, com a minha mãe, com os meus tios, meus avós, meus filhos, né? Como eu disse antes, a preocupação é algo natural, é esperado do ser humano, mas quando a gente entra num movimento extremo de preocupação, nós estamos criando uma espécie de ilusão de controle, que é essa ideia de pegar firme no volante e não fazer o que é necessário, ou pelo menos não fazer de uma forma leve, de uma forma saudável, o que é necessário para que você realmente consiga conduzir as coisas da forma como você espera. Então, o que é a proposta dentro desse movimento, né? Que a gente possa fazer o que está ao nosso alcance, a previdência, o cuidado, a condução de uma forma adequada na vida, como tudo que nós precisamos viver no período da pandemia, o uso de máscara, álcool gel, não ir em lugares que tivesse acúmulo de pessoas, tudo isso. Isso é o domínio. Isso é quando a gente faz aquilo que pode ser feito dentro das nossas possibilidades, né? E a partir disso, desenvolve o sentimento de confiança, de que eu estou fazendo o que está ao meu alcance ser feito. E a partir disso, eu não tenho mais domínio, eu não tenho mais condições de
controlar ou até mesmo, né, de resolver ou de modificar o futuro. Então essa percepção acontece como? Quando eu tomo consciência do que eu estou fazendo. Se eu fico no piloto automático, meu Deus, eu tenho que salvar, eu tenho que resolver, eu tenho que proteger, isso não pode, isso não deve, isso não é possível, a gente sai desse estado de serenidade. E a serenidade é isso, não é aquele estado de, né, entrar em transe e você ficar totalmente alheio ao mundo. A serenidade é quando você olha muitas vezes para o problema, para a situação, mas você consegue lidar com ela de uma forma harmônica, de uma forma ponderada, com bom senso, sabendo o que fazer na hora que fazer, sabendo o que não dá para ser feito e tendo consciência de tudo isso. É um domínio das emoções, né? Quando você pega as rédeas ali, ou assume o volante e você conduz, beleza, o que eu vou fazer com esses sentimentos que estão aparecendo dentro de mim? No início da minha caminhada terapêutica, eu fiz algumas sessões de terapia com o Dr. Lacordaire, gosto muito dele como pessoa, como profissional, me ajudou muito, muito, muito. E quando ele fazia perguntas difíceis para mim, quando ele me convidava à reflexão, eu falava para ele, eu não sei, às vezes eu ficava nervosa. E ele dizia assim, se você não sabe, quem é que sabe então? Com o sentido de dizer assim, olha, ou você assume as rédeas sobre você, minha filha, ou nada vai mudar na sua vida. Se você não sabe de onde vêm esses pensamentos, por que você tá desse jeito, por que você tá lidando com as coisas dessa maneira, como que foi que você aprendeu isso, quem é que vai saber? Então foram as maiores lições de despertar consciencial que eu tive na minha vida. Sou grata eternamente pelo Dr. Lacordaire ter me ajudado nessas percepções com essas perguntas que me irritavam profundamente, porque se eu estava procurando a terapia, eu queria resposta. Eu queria que ele me dissesse, olha Dani, isso aqui vem disso, isso acontece por isso que você tá assim, e passasse a mão na minha cabeça. Talvez fosse isso que eu estivesse procurando. Mas o que eu aprendi foi autorresponsabilidade, consciência do que eu estava criando, né? Porque voltando lá, aquela ideia do René Descartes, penso, logo existo. Tudo que nós pensamos se torna real. Tudo que nós pensamos acaba cocriando a nossa realidade. É de dentro para fora. Só que o que uma pessoa inconsciente acha que está acontecendo? Estou com problemas fora, por isso que eu não estou bem dentro. E isso não é real, gente. E se a gente não desperta para isso, nós criamos uma vida inconsciente, atraindo situações das quais a gente está vibrando para que elas aconteçam, para que elas sejam reais, né? E isso vai acontecendo naturalmente, sem que a gente perceba, a gente vai se envolvendo e a gente vai transferindo para fora. Ah, porque eu só atraio pessoas assim na minha vida. Ah, porque toda vez acontece tal coisa comigo. Ah, porque para mim é sempre mais difícil. Mas por que tá sendo assim? Porque você é pior do que os outros? Porque você não tem as mesmas condições, talvez externamente você veja de uma outra forma. Mas internamente a capacidade de cocriação de todos nós é a mesma. Isso foi Jesus que disse. Nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Sem exceção, ele não disse o fulano ou o ciclano, esse tipo de pessoa, de tamanho diferente, de cor diferente, em nenhum momento. Porque todos nós temos essa capacidade de cocriação da nossa realidade, desde que a gente se permita acessar isso. E a gente acessa isso com reflexão, com conhecimento, com discernimento, né? Com escolhas conscientes de como nós vamos lidar com tudo que está acontecendo conosco. A Simone disse ali que assim era você comigo. Ela é minha paciente de terapia há muitos anos já e hoje é terapeuta. Fico muito feliz e a Simone sofreu um pouquinho na minha mão por conta disso, né? Eu sempre estar promovendo, pedindo que ela despertasse, que ela olhasse, que descobrisse por si próprio o que é que estava acontecendo. É claro que a gente dá direções, dá caminhos, mas o terapeuta ele não deve ser uma muleta de ninguém. É por isso que a terapia consciencial ela tem essa proposta diferente de te fazer se conduzir a ser seu próprio terapeuta. No último capítulo do meu livro eu descrevi como fazer isso, como você ser seu próprio terapeuta, como você conduzir a sua vida através desse movimento do discernimento, que é o próprio meditar, que é o estar consciente, que é o estar no aqui e agora, no momento presente.
É isso que acontece quando a gente vai desenvolvendo essa capacidade de estar presente, de estar no aqui e agora. Outro movimento que é muito comum, voltando aqui para minha listinha, são as ideias fixas. Elas podem começar lá pequenininhas. Sabe aquela coisa quando você está tentando dormir, que você está quietinho ali, você lembra, de uma coisa que te falaram, ou de uma coisa que você precisava resolver, ou então, sei lá, de uma roupa que você emprestou nunca mais te devolveram, da Tupperware, né? Da Tupperware que você emprestou que não te devolveram mais. E aí vem aquele pensamento e você fica, muitas vezes entra dentro dele. Ou se tem uma preocupação do dia seguinte, de alguma coisa que você precisa fazer ou resolver, e você entra dentro desses pensamentos e eles vão tomando conta como se você não tivesse, e a percepção que muitas pessoas têm é que eu não posso fazer nada. Esses pensamentos estão me dominando e eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, né? Tem uma mocinha que viveu isso bem recente, acho que ela já estava ansiosa com a semana da ansiedade, a serenidade, já estava vivendo na prática. Isso tudo porque falta de autodomínio. Isso só acontece por falta de percepção, gente. Eu falo por experiência própria. Nas minhas crises de ansiedade, eu tive, né, o pensamento acelerado, aquele pensamento que fica ali rondando a sua cabeça, que você não consegue muitas vezes mudar o foco, isso ressentindo, né, é aquela coisa que fica ali te envolvendo muitas vezes, principalmente se envolve algum sentimento, emoção, alguma relação com alguma outra pessoa, e a gente fica vivendo aquilo de novo. E aí, até que você resolva ou que você vá lá, e às vezes a situação ela acaba se resolvendo por conta própria, com o tempo. Eu vivia demais isso, demais. Porque uma das coisas que sustentava esse meu sentimento, um complexo de inferioridade, pasme, mas eu tinha baixa estima, inferioridade, sentimento de incapacidade, coisas que eu venho trabalhando muito. Nossa, 5 anos atrás eu não estaria aqui falando com vocês de jeito nenhum. E isso tudo é possível de se modificar. Então, muitas vezes, eu cresci, na verdade, aprendendo que eu precisava ser boazinha, ser queridinha para ser aceita pelas pessoas, né? Porque se eu não fosse assim, eu seria rejeitada. É uma ideia inconsciente que a gente adquire a partir das experiências que vive. Alguém já se percebeu nesse movimento? Conta aí para mim. E quando eu tinha essa percepção de que eu precisava ser perfeita, que eu precisava ser querida para não ser rejeitada, todas as vezes que de alguma forma eu desagradava alguém ou eu tinha algum conflito com alguém, mesmo que eu estivesse certa, eu entrava nessa situação desses pensamentos e sentimentos ansiosos. E eu ficava ali rodando na minha cabeça, às vezes eu nem sabia o que estava passando pela cabeça. Eu só percebia as sensações. A insegurança, achando que a pessoa não gostava de mim, que, né, aquele sentimento, o que o outro tá pensando, ele tá me julgando, enfim, a gente vai indo nessa sensação, né, e aí isso vai tirando a nossa paz interior. Não existe serenidade que suporte se a gente não tem um olhar sobre isso na nossa vida, né. Que mais? As tentativas e erros. Gente, se tem coisa também para despertar sentimentos ansiosos dentro de nós, esse movimento de tentativa e erro. Nós não aprendemos a lidar com o erro. Hoje eu tive uma experiência muito interessante com o meu filho mais novo. Ele queria fazer um artesanato de argila. E a gente foi comprar argila e ele fez 2 moldes, uma cobrinha. Ele queria fazer um copinho de cobrinha para pôr os lápis dele, que ele viu lá na série do Mr. Maker. E a gente fez, e aí ele foi pra escola. Quando ele chegou em casa, a argila secou e quebrou todinha, então a cobra dele estava picada. E aí, naquele momento, vem a frustração, né? O erro, poxa, eu fiz errado, o que eu fiz não deu certo. E o sentimento de frustração vem. E eu chamei ele, contei uma historinha pra ele, eu não sei se vocês conhecem a história, né, do Thomas Edison, que foi o criador da lâmpada, que ele tentou mais de 1000 vezes fazer uma lâmpada e todas as vezes dava errado. E ele disse assim, quando foi entrevistado, né, ele falou, eu não errei 1000 vezes, eu aprendi 1000 formas de como não fazer uma lâmpada. Mas, gente, pensa na dificuldade. Eu fui contar essa historinha pra ele
e falei para ele, vamos tentar de novo, a gente já aprendeu como não fazer, agora vamos fazer de uma outra forma, tentando fazer diferente, umedecer, para ver se dá certo. E se ainda assim não der, a gente tenta de novo. Mas nós fomos educados, a gente aprendeu a lidar com o erro dessa forma? Me contem aí. Quem aprendeu a lidar com o erro dessa forma? Quem tem uma mãe maravilhosa, reflexiva como eu? Brincadeira, mas eu me esforço muito para não punir ou não, né, levar para o lado negativo, mas para incentivar ele a tentar de novo, a fazer diferente, a perceber que nós somos perfectíveis, a gente nem sempre vai acertar de cara, né? A gente precisa aprender, se desenvolver, nós somos aprendizes, nós não somos seres perfeitos, nós somos perfectíveis, a gente está em desenvolvimento. Só que como que nós lidamos com o erro na nossa vida? Como que vocês lidam com o erro? Me contem aqui. Quem é que se pune? Quem é que se cobra? Que se acha inferior? Que acha que não tem jeito, que não vai conseguir? Que coloca ali aquele monte de pensamentos ansiosos de que no futuro vai ser assim, que não adianta tentar mais, que ó, eu fazendo errado de novo, ó, eu não sendo capaz de novo, né? E aí, olha, tem alguém que disse que teve um pai assim, passou aqui, mas eu fico feliz, que legal. Aí sempre tem, né? Os nossos pais, eles ofereceram do que podiam, a gente tá tendo mais acesso a essas percepções, esse tipo de conhecimento para melhorar a nossa entrega para os nossos filhos, né? Então, essa forma de lidar com os erros sempre foi muito pesada. Na escola, o que a gente aprendia? Quando quando a gente errava, o que acontecia? Geralmente algum tipo de punição, de cobrança. Nós somos medidos pelas notas que a gente tira e não pelo resultado que a gente dá, o quanto a gente aprende, desenvolve, né? Então, culturalmente, nós fomos aprendendo que o erro ele não é tolerável. Todas as vezes que a gente erra, a gente é punido, alguém chama atenção, alguma consequência acontece. Quando nós vamos vendo isso num sentido macro, pensa uma pessoa que a vida inteira foi ali, íntegra, certa, sempre cumpriu com os seus compromissos sociais, sempre foi um cidadão de bem, mas em algum momento da vida, por motivos que a gente não vai entrar no mérito, ele acaba cometendo um crime. Essa pessoa que cometeu um erro em 30, 40, 50 anos, ela é definida o resto da vida dela pelo erro, não é verdade? Não é isso que a gente faz culturalmente? O que ela fez de bom vale? Permanece quando ela comete um erro grotesco como esse, independente da causa que levou ela a fazer isso? Como é que a gente enxerga, enquanto sociedade, como é a nossa crença social em relação ao erro? O que acontece com essa pessoa? Ela é definida pelo erro. Ela sempre vai ser chamada e ser vista como uma assassina ou qualquer coisa nesse sentido, a definição que foi colocada ali para o erro que ela acabou cometendo naquele momento. Ela pode se redimir, ela pode se arrepender, ela pode fazer mil coisas, mas culturalmente, de uma forma geral, salvo exceções, e felizmente a gente vai mudando essa realidade, o erro ele se torna muito mais pesado, muito mais forte, né? A ponto da pessoa ter muita dificuldade de reparar aquilo na vida dela, de reconstruir a vida, de deixar aquele erro para trás, porque ela mesma acaba entrando nesse jogo também e se definindo, se rotulando pelo erro. Isso é um exemplo em grande escala, mas em pequena escala. Quantas vezes nós nos rotulamos pelos erros que a gente cometeu, né? Eu tenho comentado bastante lá nos meus stories, contado as experiências do meu filho que tem TDAH e dislexia e altas habilidades também. E eu me descobri com TDAH também. Pensa no desafio, gente. Mas eu fui descobrir agora, depois de velha, né? Agora tem que dar jeito de lidando, de resolvendo. Mas assim, a maior dificuldade que a gente enfrentou durante todos esses anos é a não aceitação do erro. Ele precisava fazer tudo certinho, ele precisava ter notas, ele precisava apresentar resultado para que ele fosse valorizado, especialmente na escola, que tem essa função de fazer isso. Mas isso não aconteceu, enquanto a partir do que foi que aconteceu com a vida dele, sem que a gente teve uma percepção alguns anos atrás, mas de certa forma, por conta de tanta influência e às vezes até um pouco de cobrança excessiva,
ele foi desenvolvendo pensamentos ansiosos. Pensamentos de que ele não era bom o suficiente, pensamentos que ele era inferior aos colegas, que os colegas conseguiam e ele não, né? Pensamentos que ele não ia dar certo na vida, que ele não ia conseguir ter futuro. E ele foi vivendo, lidando com esses pensamentos, e isso fez o que dentro dele? Ele começou a encontrar forma de lidar com essas situações. Primeiro, não dormia por conta de pensamentos ansiosos, deitava na cama, os pensamentos começavam a ponto de ter crises também de ansiedade. Segundo, deslocou tudo isso para compulsão, ele foi comer, né? Porque era onde ele se preenchia, onde ele sentia satisfação, porque na escola ele não sentia prazer, nada do que ele ia fazer era satisfatório para ele, porque ele aprendeu que ele não era bom, que ele era inferior, que ele era menos do que os outros. E ele foi carregando tudo isso até que a gente fosse percebendo que alguma coisa não estava certa, que não estava legal, e descobrir tudo isso e agora começar todo o tratamento de reversão, né? A começar por identificação dos pensamentos ansiosos, que aí o trabalho do autoconhecimento, da psicologia tem ajudado muito ele nessa identificação. E é muito interessante porque eu me vejo completamente nele. Todas as experiências que ele está vivendo agora foram experiências que eu vivi. Mas eu não tinha estrutura, os meus pais não tinham estrutura, os meus professores não tinham estrutura para perceber. Mas o fato que, por que eu estou contando isso para vocês? Porque esses pensamentos, eles começam nas pequenas coisas e eles são muito sutis. E eles vão gerando sentimentos que vão trazendo ramificações para os nossos comportamentos. Essa necessidade da comida, a necessidade do preenchimento, os vazios, o sentimento de incapacidade, a preguiça. Quem aí tem preguiça, gente? Aquela preguiça existencial. Pensa numa coisa séria isso. Alguém aí tem? Se tiver, eu vou falar da preguiça, senão eu pulo ela. Dúvidas existenciais, entra muito disso, dentro disso, a irritação e o estresse. Mas o que tudo isso é? É consequências de emoções mal resolvidas dentro de nós, de uma interpretação que nós fazemos sobre nós mesmos, sobre o nosso passado, sobre aquilo que a gente viveu, sobre aquilo que a gente assimilou e hoje nós estamos projetando na nossa vida. A Beth disse que ela tem. Beth, a preguiça existencial, a gente critica, a gente julga muitas vezes, mas a preguiça é um profundo sentimento de desimportância, de desvalor, no sentido assim, pra quê? Não vale a pena, sabe? Eu não valho a pena levantar, lutar por mim, fazer alguma coisa para me desenvolver dentro da vida, eu não tenho valor, entende? Quando a pessoa se considera, quando ela se percebe nesse nível de desvalor, ela não vê sentido em fazer, desenvolver, em criar, em aprender, em desenvolver coisas para ela, né? Em crescer diante da vida, seja na escola, seja na profissão, seja até mesmo com a própria saúde, desenvolvimento do corpo, né? Atividade física, porque ela está num nível de desvalor tão intenso e às vezes tão profundo que entrou no automático. Lembra que eu falei lá no início da live de não perceber o movimento, de você acreditar que isso é normal? E se tem uma coisa muito importante dentro de tudo isso, gente, é notar o seguinte: pode até ser normal. Pode até ser normal a gente conviver com estresse, com ansiedade, com depressão, com irritabilidade, com sentimento de inferioridade, incapacidade, baixa estima. Normal, porque isso está generalizado, é pior do que pandemia. Mas o fato de ser normal não significa que é natural, porque tudo isso está nos afastando da nossa natureza. O que é a natureza? A nossa essência. A natureza é a própria serenidade. Nós fomos seres criados para a serenidade, nós fomos criados para o amor, nós fomos criados para a vida leve, nós fomos criados para o bem, para a paz. Isso está intrínseco dentro de nós. O fato de nós não vivermos isso é porque nós estamos apegados a esses pensamentos ansiosos de diversas ordens, de várias estruturas, né? Que eu trouxe aqui para que vocês possam fazer nesse primeiro encontro a identificação, tá? Eu até gostaria, se vocês quiserem me enviar no direct depois, Dani, puxa, eu percebi isso, queria entender mais sobre isso, aprofunda naquele ponto que você colocou, porque a proposta é essa relevância, tá? É trazer para vocês essa caminhada aqui desses 7 dias de encontro consigo mesmo, é literalmente pegar um espelho terapêutico e se olhar.
para que vocês possam identificar da onde vem, por quê, para quê, o que eu posso fazer para resolver tudo isso. E aí começar esse processo de autoterapia, né? Essa mudança, esse olhar de padrão comportamental, para que a gente chegue lá no final da semana e sinta se é necessário, se é válido um aprofundamento, né? Entrar nesse processo de aprofundamento, de olhar para si, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas direções de pensamentos que podem, né, gerar esses sentimentos ansiosos e esse ciclo vicioso, para que a gente possa ir se identificando. Tenham paciência, dedicação durante esses próximos dias. Como eu disse no início da live, para quem não estava, esses 7 dias eles são uma triagem. Além de ser muito conteúdo de autoconhecimento, são conteúdos base para que a gente possa aprofundar, tá? Então esse material ele vai fazer parte sim de uma mentoria que vai ser oferecida para vocês depois, porém tudo isso aqui é extremamente necessário e pode mudar a vida de vocês. O que eu tô trazendo para vocês eu trago em consultório para os meus pacientes, tá? E o que eu vivi também, todas as práticas. Então a gente vai ter depois as técnicas, uma técnica que eu desenvolvi de identificação, acolhimento e ressignificação, que cura qualquer mal da nossa vida. Eu posso garantir para vocês, é uma técnica que anda na minha cabeça o tempo todo, que eu utilizo com muita frequência, porque ela realmente faz a diferença para todos nós, tá? E amanhã, hoje eu acho que já foi bastante conteúdo de autopercepção, porque nós vamos fazer nesses 7 dias 3 etapas, tá? Acho que eu não falei isso anteriormente. Autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Essa é a proposta da terapia transpessoal consciencial, tá? Conhecer. Então vocês lembram? Quem lembra qual era a função da aula de hoje? Coloque aí para mim no chat. Quem entendeu a função da aula de hoje, tá? Autoconhecimento, para depois a gente indo para o autodomínio, lembra? De pegar no volante e conduzir para onde a gente quer. E como consequência, a autotransformação. Nessa semana, nesses 7 dias, nós vamos percorrer essas 3 etapas, olhando para o nosso espelho da alma, para o nosso espelho interior, dentro desse movimento de percepção, tá? Então, vou passar uma colinha aqui. A aula de hoje tinha a função de identificação, de identificar, certo? E como nós vamos ter uma mentoria lá para frente, eu quero muito que o máximo de pessoas possam participar dessa mentoria. Eu quero dar alguns presentes para vocês durante essa semana, tá? Então, uma das formas de ter alcance, de promover para algumas pessoas a participação dessa mentoria, é a participação de vocês, esse movimento de dar e receber. Então, agora, no final da live, eu vou fazer uma postagem lá no meu feed, aqui no meu feed, bem pertinho, onde eu vou perguntar qual foi a percepção mais relevante, o maior aprendizado que você teve na aula de hoje, certo? E depois, amanhã, eu vou ler todas as respostas, sem exceção. E aquela que eu senti que tocou mais o meu coração, de puxa, essa pessoa, ela sentiu realmente o que é a proposta, vou escolher uma ou duas para colocar lá na minha listinha de sorteio para participar da minha mentoria no final dessa semana, que vai iniciar na semana que vem, tá? Então, a participação de vocês traz esses benefícios também, né? Um movimento de dar e receber. Se eu sentir que estou alcançando a minha proposta, se eu sentir que eu toquei o coração de vocês e que essa percepção, que a proposta da aula, que foi a identificação, foi alcançada por alguém, por uma ou por 2 pessoas, essa pessoa ou essas pessoas, eu vou sentir de verdade, se tiver 2 ou 3 eu vou colocar lá, vão fazer parte do sorteio que vai acontecer na última aula, tá bom? E aí eu gostaria de enfatizar para vocês, pra gente ir finalizando, eu sei que tem bastante comentários, a minha equipe tá passando aqui para mim, eu vou dar uma olhadinha aqui já, mas como eu disse antes, a gente vai ter uma aula de perguntas e respostas também de direcionamento, mas na semana que vem, aliás, amanhã já, não é semana que vem não, eu vou fazer a finalização, vou trazer para vocês o conteúdo da verdade por trás da ansiedade. Primeiro vocês perceberam quais são os sentimentos, ou vários, ou 1 ou 2 sentimentos que estão gerando aí os pensamentos ansiosos, certo?
Amanhã a gente vai aprofundar na verdade por trás da ansiedade. Eu vou contar para vocês alguns segredos que a gente só descobre fazendo terapia sobre a ansiedade e desmistificar muita coisa do que falam na internet, do que a gente vê em alguns movimentos da psiquiatria, não são todos, né? Mas que trazem uma ideia errônea, que fazem com que a gente pegue a ansiedade, abrace ela e fique com ela no sentido assim, eu tenho ansiedade e pronto, isso não tem solução, não tem o que fazer. Isso não é real. Se você se identificou com um ou mais movimentos do que eu trouxe aqui hoje, amanhã eu vou trazer a verdade sobre tudo isso e como fazer todo o processo de ressignificação, tá? Então, como eu disse anteriormente, é um quebra-cabeça onde a gente vai pôr pecinha por pecinha, no sentido de ser relevante, certo? Não são fórmulas mágicas, não vou trazer para vocês aqui um roteirinho, faça isso, faça aquilo, porque não é a proposta da terapia consciencial. O próprio nome já diz, né? E é essa minha proposta como terapeuta, como trabalhadora da luz, despertar consciências. Assim como eu saí do automático, daquela coisa de estar sempre ali vivendo aquilo e achando que não tinha jeito, que não tinha solução, que a vida era assim mesmo, é o que eu quero trazer para vocês. Como sair do piloto automático e conseguir dominar, pegar ali no volante, ou quem gosta de cavalo, pegar na rédea e conduzir para onde quer, porque é possível ter esse domínio sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e tudo que acontece ao nosso redor, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que as meninas me mandaram no chat, se tem alguma coisa, alguma pergunta que seja relevante. Capacidade de cocriação, a gente vai falar sobre tudo isso mais pra frente, depois que a gente sair desse processo do conhecer, né, que é o autoconhecimento, e começar a entrar em profundidade no caminho do autodomínio, tá? Mas se vocês colocaram perguntas aqui, vão ser respondidas. Se quiserem enviar no direct também, podem enviar, que aí eu vou dar uma olhada nessas perguntas, encaixar dentro do conteúdo, para que mais uma vez possa trazer bastante proveito para vocês, tá bem? A live ela vai ficar gravada aqui, e aí vai ficar também no YouTube durante essa semana. Então, se quiserem compartilhar com alguém hoje, já pode compartilhar, que dá tempo da pessoa acompanhar e pegar todas as dicas, as transformações e as percepções que vieram nesse encontro de hoje. Tá bom, pessoal? Bom, acho que passou um pouquinho do tempo. Eu achei que o conteúdo seria rápido. A minha proposta é de não embromar e ao mesmo tempo ser profunda. Mas amanhã eu tô aqui no mesmo bate-horário, lembrem, 19 horas, 20 horas do Mato Grosso, 21 de Brasília. A gente tem uma horinha aí de diferença. Aproveitem, porque tem muita coisa legal que eu posso compartilhar com vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê, quem tá no grupo de WhatsApp vai receber todas as informações e amanhã nós estamos aqui no mesmo horário, certo? Obrigada, gente, até mais!